Gostaria de chamar aqui à frente o pastor Dimi Cardoso, que é o orador desta noite. O pastor Dimi, ele trabalha na Associação Paulista Central, que é o órgão que administra a igreja na região central do estado de São Paulo. O pastor Dimi, ele coordena os departamentos de Lar e Família, Música, Liberdade Religiosa e Ação Solidária Adventista. Desde já, pastor, agradecemos por aceitar o nosso convite. É uma honra tê-lo aqui nesta noite para compartilhar a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Boa noite. É um privilégio retornar à nossa linda igreja de Limeira, Central, estar aqui com vocês, participando deste culto de louvor e adoração ao nosso Deus, né? Com certeza, Deus tem cuidado de vocês nesse momento tão importante da história. E hoje à noite viemos aqui para juntos estudar a palavra de Deus, receber bom alimento do Senhor para a jornada dessa semana, né? Segundo, todo domingo é importante a gente fazer uma reflexão e uma análise do que nós vamos fazer na semana. Quais são os seus maiores desafios essa semana? Você já teve o cuidado de anotá-los aí? Ou você simplesmente vai encarar o que aparecer na sua frente? Às vezes a gente precisa ter uma certa intencionalidade no nosso planejamento pessoal. O que eu planejo, o que eu desejo nessa semana construir? E o domingo à noite, quando nós temos esse culto especial nas nossas igrejas, é a oportunidade de você trazer diante de Deus esses desafios, para que o Senhor conceda a você sabedoria, entendimento, inteligência, de como melhor enfrentar esses desafios. Não é isso? Então eu gostaria nesse momento que você pudesse abrir a Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29, verso 11. Jeremias é um profeta, um livro profético escrito, que está no Antigo Testamento, no capítulo 29, verso 11. E diz assim: Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Verso 12. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. E o verso 14. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Amém? Bom, vamos aplicar esse texto hoje à noite aqui. Quantos de vocês aqui trouxeram o celular para o culto aqui? Todo mundo? Tem alguém que não está com o celular aqui? Acho todo mundo, né? No seu celular dá para escrever alguma coisa? Então faz o seguinte agora, com oração, você vai escrever aí quais são os seus 3 maiores desafios essa semana. Tem aqui algum lugar que você pode escrever? Pensa um pouquinho aí. Se você não tem um celular e quiser anotar na própria palavra de Deus ali do lado, nesse texto, quais são os 3 maiores desafios que você precisa enfrentar essa semana? Vamos lá? Vamos fazer essa prática? Então anota aí, ó. Se você tem no celular aí algum lugar de notas, coloque aí, ó. Abra uma página em branco aí, os seus 3 maiores desafios dessa semana. Esse culto está sendo transmitido também ou não? Sim? Então você que está acompanhando a gente aí, olha, eu convido você também, pega um papel ou seu celular. Se você tem aí um aplicativo chamado To Do, é um aplicativo muito interessante que você coloca suas atividades aí principais para você não esquecer. Ou se você tem o calendário, então coloca aí, quais seriam os seus principais desafios? Então, vou dar aí, puder colocar uma música instrumental, vou dar alguns minutinhos para você escrever, que nós vamos colocar diante de Deus os nossos desafios, tá bom?
Muito bem. Então agora eu quero convidar você a vir mais aqui à frente agora, né? Um momento de oração. Vem com o seu celular aqui, com aquilo que você escreveu. Nós vamos ter um momento de intercessão diante de Deus. Pode vir aqui. Eu vou utilizar um exemplo na Bíblia, quando o rei Ezequias e Judá, pode vir aqui à frente. O rei Ezequias de Judá, ele enfrentou um momento difícil no seu reinado, quando o Senaqueribe, o rei da Síria, enviou cartas ameaçando a soberania de Israel, invadindo a cidade de Jerusalém. E Ezequias fez uma coisa muito importante. Ele pegou aquelas cartas e foi ao templo e colocou-as diante de Deus e clamou ao Senhor. Diz aqui na Bíblia, inclusive, segundo Crônicas 32, verso 20: então o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Olha que interessante. E diz aqui a resposta: e o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os valentes, os chefes e os príncipes do arraial do rei da Síria. E este voltou sozinho e ainda foi morto quando chegou na sua terra. Ou seja, parece uma prática simples, mas quando você vier à casa de Deus, traga os seus desafios para orar ao Senhor. Coloque até a quantidade de contas que você tem. Se está com dificuldade de pagar as contas, primeiramente traz diante de Deus. Está com dificuldade de encontrar um emprego, de crescer na sua carreira profissional. O culto, muitas pessoas perderam a noção do valor que é congregar, de estar presente no culto. Há um poder sobrenatural de Deus que acontece quando o seu povo se reúne. E às vezes a gente está tão acostumado com a tecnologia que acha que não tem tanta importância vir presencialmente ao culto. Mas as grandes manifestações de Deus também acontecem quando o seu povo se reúne. Então nessa noite, vocês que estão aqui, e os queridos que nos acompanham neste culto, nós vamos nos ajoelhar e vamos colocar diante do Senhor os nossos desafios dessa semana. Amém? Querido Pai que estás nos céus, diante de Ti, estou com este grupo de homens e mulheres que se reúnem nesta igreja presencialmente para buscar, Senhor, a realização da Sua soberana vontade em suas vidas. Porque nós almejamos que a Tua vontade seja feita assim no céu como na terra. Por isso que o Senhor é nosso Pai. O Senhor nos santifica para tal missão. Senhor, aqui escrito em nosso celular ou em papéis, para aqueles que estão aqui ou nos acompanham, estão os nossos maiores desafios nessa semana. E nós queremos submetê-los a Ti, Senhor. Desafios que somente o Senhor sabe, conhece a nossa estrutura, sabe que somos humanos, temos fragilidades, temos dificuldades de perseverança, temos lutas intensas, mas aqui diante de Ti, nós colocamos esses desafios, porque nós cremos em Jesus, e pelo poder que emana dos céus, nós venceremos. Obrigado, Senhor, por nos abençoar, nos dar a coragem de organizar a nossa mente, para com intencionalidade vivemos cada dia para a Tua honra e para a Tua glória. Nos dê a coragem, ó Deus, de abandonar aquilo que nos faz mal, abandonar as crenças que nos inibem de vencer, abandonar, Senhor, situações pendentes no nosso coração, mágoas, tristezas, injustiças que nos amarram, que nos cegam para a vitória, e marcharmos para a frente, Senhor, porque o Senhor tem um alvo proposto para todos nós, que é a vitória. Em nome de Jesus, amém. Se quiserem sentar mais aqui na frente, estão convidados. Viu? Então eu convido vocês agora a abrir a palavra de Deus no livro do escritor Mateus. Levi Mateus, no seu capítulo 1. Nessa noite a mensagem de hoje, Jesus e as mulheres. O que Ele mudou na vida de todos nós.
O livro de Mateus é um livro muito importante e por isso que ele está colocado aqui como o primeiro livro do Novo Testamento. Esse livro, ele calha muito bem com a mensagem do mês de outubro, que no Brasil e em muitos lugares do mundo é chamado Outubro Rosa. E o que o Outubro Rosa tem a ver com a palavra de Deus? Tem a ver porque na introdução deste evangelho, Jesus vem trazer para nós como que a sua graça tornou-se conhecida para o mundo através de 5 mulheres. Essas mulheres descobriram algo que faltou em muitos homens. Essas mulheres trouxeram para nós uma compreensão da inclusão que o Evangelho faz às pessoas. E muitas vezes, as pessoas, quando a gente pergunta se você gosta de ler a Bíblia, muitos dizem que sim, mas tem algumas partes da Bíblia que as pessoas comumente elas pulam. E uma delas são as genealogias. A gente não tem muito prazer de ficar lendo nomes após nome de pessoas que geraram outras pessoas. Mas a propósito, essa genealogia do Mateus 1 está aqui colocada na introdução do livro, porque essa genealogia nos demonstra qual é o teor do livro, nos demonstra qual é a temática da graça de Deus exaurida neste livro. Porque se uma coisa é real, é a graça de Deus. Nós estamos aqui hoje porque o Espírito do Senhor comunicou essa mensagem. Ele nos tirou de uma região, de uma cidade, de um lugar, nos tirou das nossas preocupações e nos trouxe para este lugar para desfrutar da beleza da graça de Deus. E o livro de Mateus ele é muito importante porque é livro de um homem que tem o nome, segundo ele mesmo diz, Levi Mateus. Ele carrega um nome muito importante. Levi vem da tribo de Levi. E quem era a tribo de Levi na história de Israel? A tribo de Levi foi a única das 12 tribos que junto no Monte Horebe, enquanto as outras tribos, os seus membros, estavam impacientes com a demora de 40 dias e 40 noites de Moisés lá no Sinai, recebendo as revelações de Deus e as tábuas contendo as 10 palavras de Deus que nós conhecemos como os 10 mandamentos. Lá embaixo, as 11 tribos se enredaram ao redor de um bezerro de ouro, fizeram festas, fizeram baladas e tantas coisas, e comilanças e tantas bagunças, porque achavam que Moisés não ia voltar, que estava na hora de voltar para o Egito. Mas uma tribo, que era a tribo dos descendentes de Levi, permaneceram convictos de que a demora de Moisés não era por acaso, que Deus estava ali, mesmo que não pudessem ouvir a sua voz, mas permaneceram fiéis a Deus. E quando Moisés desceu, a única tribo que estava ao lado do Senhor foi a tribo de Levi. E Deus agora fez uma mudança na sua estratégia pedagógica, missionária. Ao invés de cada primogênito ser escolhido para ser os ministros, os sacerdotes nas famílias de Israel, Deus escolheu a tribo de Levi, para que eles fossem os sacerdotes, fossem os músicos, fossem aqueles que deveriam continuar o processo educacional de Israel. E essa tribo de Levi passou a ser os sacerdotes do povo de Deus. E agora, transportando quase 2000 anos depois, está ali Levi Mateus, um homem que carrega no seu nome as marcas de um sacerdote. Porém, ele está trabalhando numa coletoria de impostos. Ele está totalmente fora do planejamento de Deus. Sabe quando você está trabalhando, mas você está insatisfeito? Você até ganha os recursos, mas você percebe que você está fora. Você tem um sentimento, uma sensação de que você não está dentro do plano de Deus. E aqui está Levi Mateus, quando de repente, um dia, ele encontra um olhar diferente. É um mestre, é um rabi, e o seu nome é Jesus, que olhou para Levi Mateus e disse assim com o seu olhar: você não foi feito para ser um coletor de impostos. Você não foi chamado por Deus para se corromper pelo amor ao dinheiro. E Jesus, sem falar muitas coisas, sem muitas explicações, ele apenas olhou para Levi Mateus e disse assim: segue-me. E Levi Mateus conta no seu livro que imediatamente ele deixou o posto da coletoria para nunca mais voltar
e passou a ser um seguidor, um discípulo de Jesus. O discípulo significa aquele que vai acompanhar o seu mestre, vai duplicar, vai replicar os seus ensinamentos, vai vivenciar um novo conhecimento. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: Levi Mateus, você não foi chamado para continuar endossando a corrupção do seu tempo. Você foi chamado para honrar a Deus na sua vida. E Levi se tornou um discípulo de Cristo. Jesus foi para o céu, a sua ascensão, e por volta do ano 60, 65, ele escreve como as suas memórias, inspirado pelo Espírito Santo, o Evangelho segundo a versão de Mateus. E a preocupação de Levi Mateus agora é mostrar como que o Evangelho tirou ele da coletoria dos impostos, tirou ele de uma escolha profissional errada, de ser um traidor da sua nação, para se tornar o seguidor do Mestre, aquele que deu a vida pela humanidade. Ele deveria contar a história da graça de Deus e a história do cumprimento profético para o povo de Israel. E aqui chegou para nós o livro de Mateus. E ele começa com a genealogia, por quê? Porque as pessoas que mais são receptivas à graça de Deus vão compreender os outros que vieram antes de nós, que tiveram isso na sua vida. Por isso que é muito importante a gente ter consciência de como Deus nos perdoa. Quanto mais nós sentimos perdoados, mais nós perdoaremos as pessoas. Quanto mais nós sentimos incluídos na família, mais nós temos amor para compartilhar com os outros. Então, geralmente, quando nós somos pessoas mais recalcadas, mais ruins, mais críticas, geralmente é porque está faltando compreensão da graça, está faltando amor no coração da gente, está faltando resolver crises, conflitos existenciais que nós não entendemos ainda da graça de Deus. Quanto mais a gente compreender da graça de Deus, nós sentiremos incluídos por Deus e nós incluiremos as pessoas. O mundo precisa hoje de pessoas que tenham a presença do Senhor no seu coração. Quanto mais você tiver a presença de Deus no seu coração, você não precisará dar bronca nas pessoas. E sabe que isso é uma dose diária. Não adianta você falar assim: olha, eu vou ler muita Bíblia hoje, vou passar uma noite em vigília. Você pode até ser muito bom no dia seguinte, mas já na terça-feira, aquela dose da graça de Deus que você recebeu no domingo não é suficiente. Por isso que às vezes você está num dia tão feliz, tratando tão bem as pessoas, e no outro dia você é grosseiro, porque talvez você está precisando, é uma alimentação diária na nossa vida. E muitas vezes nós cometemos falhas. Eu lembro que um tempo atrás, quando nesse momento do auge da pandemia, na cidade onde eu estou morando ainda, que é Engenheiro Coelho, a prefeitura colocou em vários lugares da cidade pessoas para fazer a medição de temperatura. Eu lembro que um dia eu passei ali com a minha esposa caminhando e vi as meninas lá medindo a pressão, e de repente passou um amigo nosso, que eu sabia que ele estava com Covid, devia estar em casa, quieto, mas estava circulando para baixo e para cima de carro. E quando a moça tirou a medição nele, perguntei para ela: e aí? Não, esse daí está bem, está 36. Falei: você sabia que esse rapaz está com Covid? Ele devia ter ficado na casa dele, não sair circulando por aí. Está vendo como esse negócio não serve para nada? Eu fiquei bravo com a moça. Falei: esse negócio de medição não serve para nada. Eu fiquei alterado, fiquei bravo com ela e fui até ignorante com aquela pessoa. E a minha esposa ficou chateadíssima comigo. Falou: como é que você faz uma coisa dessa? O problema não tem nada a ver com ela está cumprindo o trabalho dela, entendeu? Ela está fazendo a parte dela. Mas eu falei, isso não foi, mas aí minha esposa foi me acalmando, e ela falou assim: eu estou até com vergonha de você como pastor, como cristão, todo assim nervosinho, com esse negócio aí. Não, eu vou falar com o prefeito da cidade, que eu tenho amizade com ele. Depois fui refletindo. Cheguei na minha casa envergonhado. Falei: puxa, eu fiz uma coisa totalmente errada. Aí peguei meu carro, saí, fui na mercearia, comprei 3 presentes. Suco de uva, pão, um bolo não sei de quê, comprei uns negócios lá. Fiz 3 pacotinhos, cheguei lá, tive que parar, porque a moça ia medir. Aí baixei o vidro.
Aí me apresentei, falei, olha, eu fiz questão de voltar aqui, porque eu vim aqui pedir perdão a você, porque eu fui extremamente grosseiro com você. E expliquei tudo. E eu trouxe aqui um presente para você, para suas duas amigas, como forma de expressar a minha maneira rude. Eu quero pedir perdão a vocês e que Deus abençoe o trabalho de vocês. Enfim, esse meu erro custou 3 presentes. Custou a minha vergonha de ter que enfrentar um problema. Por quê? Falei assim, mas é o meu direito que eu tenho de reclamar, é um direito que eu tenho de protestar. Todos nós temos direitos em muitas coisas, só que hoje as pessoas estão mais focadas só nos nossos direitos, e na questão dos direitos, nós temos sendo extremamente rude uns com os outros. Então, os nossos direitos não são passaporte para nós ofendermos as pessoas. E muitas vezes nós entendemos a Bíblia, lemos a palavra de Deus, mas não conseguimos entender que ela não nos dá o direito de sermos rudes com as pessoas, mesmo para corrigir. Jesus nunca corrigiu as pessoas com maneira rude. E o que eu quero dizer com isso? Que naquele dia, eu li a palavra de Deus de manhã, mas poucas horas depois eu não pratiquei. Mas o Espírito Santo me lembrou na minha casa, então o que eu tinha que fazer? Qual é a vantagem da palavra de Deus? Que ela nos dá condição de entender, de arrepender-nos dos nossos erros e tentar o quê? Restituir o que é certo, corrigir o que é certo. Eu sei que é vergonhoso falar, é vergonhoso, mas esse é o poder do Evangelho, de corrigir a gente, para que a gente possa exercer graça com o outro. Mas, comumente, se você é uma pessoa mais temperamental, você vai perceber que você vai precisar mais vezes da graça de Deus. Porque aquilo que você experimentou de bom ontem, não te dá uma proteção para hoje. E essa busca, é importante entender isso. Por quê? Por que Mateus, ele coloca isso na introdução, nessa genealogia? Porque ele vai colocar aqui pessoas que não tinha qualificação alguma para ser incluída na família de Deus. Exatamente para mexer com o seu povo, que era um povo que tinha um sentimento de exclusivismo. Deus é somente nosso. Deus não é dos gentios. Deus não é para os gregos. Deus não é para aqueles que estão vivendo uma vida errônea. E Mateus, ele faz exatamente o contrário. O Salvador veio. O seu nome está escrito no meu primeiro capítulo, porque quando o anjo diz para Maria, o seu filho, esse filho que vai nascer, ele é gerado pelo Espírito Santo, e o seu nome deve ser Jesus, que significa aquele que salva o povo dos seus pecados. Então Mateus, ele diz no começo desse livro, quem vou apresentar para vocês é Jesus, aquele que me salvou dos meus pecados, e que veio salvar o seu povo dos seus pecados. Isso é maravilhoso a gente saber isso. Porque quando a gente lê o livro de Mateus, a gente não deve ler o livro para o outro. Eu devo ler esse livro para a minha vida. E eu estou lendo aqui, olha, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E ele menciona 2 grandes nomes na história de Israel. Davi, o rei mais amado, e Abraão, o pai da fé, o seu patriarca, o homem que recebeu o chamado de Deus. Ele reúne esses 2 personagens para dizer o seguinte, tudo que eu vou dizer nesse livro aqui tem a ver com a promessa que o Senhor fez a Davi, e a promessa que ele fez através de Abraão. De Davi que ele seria um rei segundo o meu coração, para lembrar a Israel que um rei segundo o coração é um rei inclusivo, em que homens e mulheres são tratados com igualdade, com respeito, que homens e mulheres, crianças, adultos e idosos devem ser acolhidos na família. Um rei é para todos, um rei não é para uma tribo, um rei não é para somente um grupo de pessoas, um rei deve governar com amor por todos e para todos. E segundo, ele coloca aqui Abraão. Lembre de Abraão, qual era a promessa? A promessa era que através de ti, Abraão, todas as famílias da terra serão o quê? Abençoadas. E quando Jesus viveu aqui nessa terra, a semelhança humana, ele percebeu que o povo de seu povo não era inclusivo, não via o outro como potencial para ser parte da família de Deus.
Nessa noite eu faço uma pergunta. As pessoas que moram aqui do lado dessa igreja, seus vizinhos, outros parentes seus, eles devem fazer parte da família de Deus? Está no seu plano de vida alcançar essas pessoas, nas suas orações, nas suas ações? Então, nesse contexto, Mateus escreveu assim: Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi, ou esposa dele, foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. E Salomão gerou Roboão. E ele vai descrevendo, são 14 gerações antes do exílio e 14 gerações após o exílio. O exílio é quando Babilônia destruiu Jerusalém e levou uma boa parte da população jovem de Israel para a Babilônia. E por último, ele diz assim, verso 16: E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, o Messias. Assim, todas as gerações, de Abraão a Davi, são 14, desde Davi até o exílio de Babilônia, 14, e desde o exílio de Babilônia até Cristo, 14 gerações. Isso é muito significativo na introdução desse livro, porque isso vai mostrar para nós a precisão da graça de Deus. E eu quero destacar agora essas 5 mulheres. A primeira delas que entra na história é Tamar. Tamar não era israelita, ela era cananita. Ela era descendente de Cã. Cã foi o terceiro filho de Noé, o filho que desrespeitou seu pai. Evidentemente que isso passou muitos anos, séculos, e os cananitas habitaram toda a região da Palestina, e foi para essa região que Deus havia prometido a Abraão, que o seu povo moraria ali. E no período que Jacó estava estabelecido na terra, ele morou na região de Siquém, na região de Betel, e seus filhos contrariaram casamentos naquela região. E um dos filhos de Jacó, chamado Judá, o quarto filho com Lia, que o seu nome significa louvor, esse filho, depois que ele encabeçou a venda de José para o Egito, ele ficou tão mal com seus irmãos que ele resolveu mudar, sair de perto dos irmãos e foi morar perto dos cananeus, e ali ele casou com uma mulher e teve 3 filhos. Teve o filho, o primeiro, eu me esqueci o nome agora, foi Onã e o Onã, e eu esqueci o Selá, era o Onã e o Selá. Ele teve esses 3 filhos. Aquela cultura era muito diferente da qual ele estava habituado. Evidentemente que isso influenciou a postura de que se casou com Tamar, mas ele não respeitava Tamar como uma mulher, via Tamar como um objeto. E aqui, por que entra essa história importante para o Outubro Rosa? Que não basta fazer exames de saúde, se na sua casa você continuar sendo tratado como objeto. Muitas pessoas estão doentes hoje, não é por falta de diagnóstico ou de exames. Isso está disponível para todos. Mas a maioria das pessoas estão enfermas porque a sua casa é um lugar enfermo. O seu lar é um lugar tóxico, corrosivo. Porque as palavras, as atitudes que nos envolvem no dia a dia são assim. São os maiores causadores de enfermidades mentais, sociais e morais dentro do nosso lar. E aqui está um exemplo disso. Porque Tamar, ela é cananeia, casa com aquele menino, ele a despreza, ele morre. Aí na segunda tradição e a constituição dos cananeus, o irmão tem que casar com ela para suscitar herdeiros. E o irmão casa-se, mas ele não está interessado, ele não quer ter herdeiro, ele quer apenas viver sexualmente com aquela moça, desfrutar do prazer sexual, mas não ter compromisso com ela. Isso é pecado. Ele morre também. E então Judá, ele omite, ele esquece esse assunto, não quer que ela case segundo a tradição do seu país ali, e
você conhece um pouco dessa história, está lá em Gênesis, no capítulo 38, onde Deus fala assim, Moisés registrou essa história muito tempo depois, e diz que um dia Tamar viu que o Selá, o terceiro filho, já estava em idade de casamento, e o Judá não fez nada para cumprir a constituição do seu país. Então, a Tamar, o que ela fez? Ela se vestiu de uma mulher prostituída e ela tentou buscar um jeito de ter um herdeiro. E o jeito que foi seduzir o sogro, embora o sogro não sabia que era ela. Bom, a história está contada dessa forma. Deus não omitiu essa história. Deus falou assim, por mais que seja vergonhosa essa história, eu quero que vocês registram ela nas Escrituras Sagradas para mostrar como que o pecado, ele destrói os relacionamentos das pessoas, como que a gente intoxica nossas famílias com coisas ruins. E por incrível que pareça, essa moça ficou grávida. E eram gêmeos. Embora não existia ultrassom naquele tempo, ela estava gerando. E quando ela já estava com o seu ventre mais alto, né, as pessoas começaram a comentar, como acontece nas nossas mídias de hoje. As nossas mídias, elas não são novas nesse sentido. As mídias promovem todo o tempo adultérios, fornicações, toda forma, toda prática imoral. É elogiado pelas mídias. Mas quando alguém comete isso, ele se torna refém da própria mídia. E qual era a mídia naquele tempo? Era a fofoca. Olha, ô Judá, você sabia que a sua nora está grávida e não é do Selá? É mesmo? Então vamos reunir agora e vamos queimá-la. Olha, veja a visão de execução sumária que aquela sociedade tinha. Hoje a gente não queima fisicamente as pessoas, mas a gente torra elas nas redes sociais. A gente não mudou nada, simplesmente a gente mudou a metodologia, mas nós somos artistas de destruir reputações das pessoas quando elas cometem uma falha. Nós vivemos numa sociedade que nós pregamos tolerância, mas somos os mais intolerantes uns com os outros, porque se você errar, a sociedade não vai te perdoar. Pode ser a sociedade da igreja, pode ser a sociedade de Limeira, pode ser qualquer uma, pode ser de esquerda ou de direita, nenhuma sociedade hoje é tolerante com os erros do outro. Assim como você não tolera os erros dos governos de esquerda, os de esquerda não toleram os da direita. E todos entram numa guerra de destruição das pessoas. Isso é antigo. Por quê? Porque o pecado está no coração humano. E segundo essa história, quando Tamar foi colocada para ser queimada, ela trouxe consigo alguns objetos. Porque ela foi muito sábia, mesmo nos seus erros. Ele disse assim, olha, eu estou grávida sim, isso é verdade. Eu cometi adultério, é verdade também. Mas eu cometi adultério com a pessoa que me entregou isso aqui, um cajado, isso aqui, me prometeu cabritos e mais não sei o quê. De repente, os olhos de Judá se abriram. E aí começou a conversão de Judá. Porque ele reconheceu que aquela moça estava grávida dele. Ele era o adúltero. Ele deveria morrer no lugar dela. E ele assume a responsabilidade. E leva Tamar para morar na sua casa. Mas não vai casar com ela, nem vai coabitar com ela. Mas ele vai assumir aquela gravidez. E quando nasce, 2 meninos. Ele vai morar de volta perto do seu pai. E é este menino mais velho que nasce, que é o Pérez, que ele vai fazer parte da genealogia de Jesus. A pessoa mais improvável de estar na genealogia do Messias está ali, Tamar. Então, que lição importante eu vejo nessa história? A melhor forma de nós nos preservarmos contra grandes enfermidades é a gente aprender a respeitar, cuidar bem das pessoas. Homens que estão me ouvindo, cuidem bem da sua esposa, cuidem bem da sua filha, cuidem bem da sua namorada. Faça o melhor que você puder para respeitar a pessoa.
porque assim você está trazendo bênçãos a essa vida. Você está dando um passo como Jesus deu. E interessante que Mateus não para só na Tamar, ele vai dizendo assim, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, séculos depois, quando nós estávamos entrando na Terra Prometida, a pessoa mais improvável de entrar na nossa linhagem, de representar a nossa gente, era uma mulher chamada Raabe, que vivia de prostituição, que tinha uma casa de prostituição nos muros da cidade. Ela foi a única que acolheu aqueles que trouxeram o relatório positivo. Ou seja, a pessoa mais improvável de estar convertida foi aquela que aceitou colocar um cordão de escarlate, e quando a cidade foi à destruição, ela, os seus pais, os seus parentes que estavam naquela casa foram acolhidos em Israel. E sabe, um descendente de Judá casou-se com ela, que foi Naasson, que gerou a Salmão. E Salmão gerou, e Raabe, melhor dizendo, Salmão casou com Raabe e gerou um filho chamado Boaz, que anos depois vai entrar também na nossa linhagem. Então, o que Deus está dizendo aqui, através de Mateus? Que não importa se você nasceu entre os cananeus, entre os egípcios, entre os brasileiros, entre Israel, o que faz a diferença é quanto dessa graça de Deus eu sou receptivo e desejo me unir a Deus. Deus pode me tirar das cabanas de Canaã ou de uma casa de prostituição. O lugar não importa de onde eu venho. O que importa nessa história é como a graça de Deus foi capaz de mudar o rumo da vida de Raabe. E é interessante que o seu filho, Boaz, já um homem já mais maduro, ele se tornou um homem rico. E tempos depois ele vê que chegou uma parente sua, que é Noemi, que é uma mulher triste, amargurada, perdeu seu marido, perdeu os 2 filhos, e veio com a sua nora, Ruth, que é moabita. Ou seja, Ruth é uma mulher que vem de um povo que é totalmente oposto a Israel, são parentes lá no início, porque Moabe é o filho mais velho da filha de Ló, parente de Abraão, mas que ele é resultado de um incesto. E Deus ali permitiu agora esse povo crescer do lado de Israel, mas eram inimigos todo o tempo. E essa história vai passando de geração em geração, mas Ruth, ela observa que Noemi conhece o Deus eterno. E ela vem com Noemi. E ela vai trabalhar catando o resto das espigas de cevadas e trigo. E ela é uma mulher que trata bem a sua sogra. Isso mostra que é possível tratar bem a sogra. Que não depende de quem é a sogra, de quão amargurada essa pessoa é, com que limitações essa pessoa tem, quão triste essa pessoa possa estar, como aconteceu com Noemi, que mudou o seu nome para Mara, que quer dizer amargura. Então, eu tratar bem a outra pessoa não depende de como a outra pessoa reage, dependo exclusivamente de como eu estou relacionando com Deus. Então, não coloquemos no outro a responsabilidade se eu trato bem ou se eu trato mal. A responsabilidade sempre é individual. E muitas vezes nós agimos como Adão fez com a sua mulher lá no Éden. A mulher que o Senhor me deu fruto e eu comi. Isso chama-se irresponsabilidade, justificativa do pecado. Agora você vai ver que Boaz, quando ele observou Ruth, ele fez algumas coisas muito interessantes, que são lições para nós homens. Primeiro, ele reuniu os homens e disse assim para eles: todos precisam proteger as mulheres. Não pode ter nenhum homem aqui no meu grupo que venha cometer algum tipo de abuso, algum tipo de violação, algum tipo de assédio moral ou sexual contra as minhas trabalhadoras. Isso é postura. O mesmo ele disse para as mulheres: nada de inveja, nada de brigas aqui entre vocês. Tem trabalho para todos. E disse mais: Ruth, eu tenho observado, ouvido, como você trata a tua sogra com respeito, com amor. E como termina o livro de Ruth? Começa com sepultamento, com óbito, e termina assim: Noemi segurou nos seus braços a Obed.
voltou a ser Noemi, que quer dizer agradável. Obed gerou Jessé. Jessé gerou Davi. Ou seja, aquilo que começa com funeral, termina com realeza. E daí está dizendo Mateus lá na frente, na nossa linhagem, Deus pegou uma moabita e fez ela mãe de reis. Amém? Você já pensou como que Deus está construindo a sua história? Isso é a graça de Deus. Isso é coisa tão valiosa que Mateus coloca isso já no começo do seu livro. Diz mais ainda, olha, mais para frente, esse Davi, que foi bisneto de Ruth, ele vai se casar, casou com várias outras, mas Deus deu um destaque ali, e ainda ele coloca assim no texto, para exatamente mexer com a nossa hipocrisia. Fala assim, ó, a mulher que foi mãe de Salomão, ela era esposa de Urias, nem colocou o nome dela, mas colocou de um jeito exatamente para instigar os judeus e todos aqueles que se sentem como uma raça pura, dizendo o seguinte, de fato nós não somos raça pura porque o pecado nos tornou impuros, a todos nós, não existe linhagem de sangue real de fato, todos nós ou somos filhos de rei ou não somos nada, porque em todos nós existem momentos e pessoas que entram na nossa linhagem que estão totalmente fora do padrão, e aqui estava Betseba, mãe do homem que foi lhe dado a capacidade de ser mais sábio de toda a história. E então, o que está dizendo ali Mateus para nós? Foi a graça de Deus que levou Davi a reconhecer o seu erro, a assumir todas as responsabilidades. E Betseba, no final da vida, ela diz para Davi, não se esqueça de que Deus prometeu que Salomão seria o rei, e você precisa fazer tudo para que isso aconteça. Betseba aprendeu a ser humilde também, aprendeu a confiar nas instruções de Deus, ela não foi à frente de Davi. Então, quando eu olho a história do livro de Evangelho de Mateus, eu vejo como que Mateus, com sensibilidade espiritual, ele já no seu primeiro capítulo, ele mostra para nós, Deus se preocupa com cada um de nós. E por último, a genealogia termina assim, Jacó tinha um filho chamado José, e ele se casou com Maria, que foi mãe de Jesus. E quem era Maria? Era uma adolescente, que ainda estava noiva, que ficou grávida de um modo sobrenatural, que nós não temos todas as explicações. Por isso que o seu filho é unigênito, o único da espécie. Por isso que o seu filho é o primogênito, o único que é humano e divino. O único que carrega muitos nomes em si, que salva dos pecados, que é o Deus conosco, que é a água da vida, que é o pão da vida, que é a videira, que é a porta, que é a luz do mundo, que é o caminho, a verdade e a vida, que é a vida e a ressurreição. Quantas coisas Jesus carrega sobre si. Ele é o bom pastor, Ele é o que dá vida pelas suas ovelhas, Ele é a porta que nos conduz ao Pai. Então Maria, como adolescente, ela tem esse chamado, e ela diz assim, de todas as mulheres da Bíblia, quando recebeu a responsabilidade de ser mãe, ela foi a única que disse assim, cumpra-se em mim a vontade de Deus. E essa moça, mesmo inexperiente, recebida por José, se casou, não teve chance de ter um chá de bebê, não teve chance de ser colocado no melhor hospital do seu tempo, mas lá numa estrebaria, colocou o seu bebê numa manjedoura, se tornou a mulher mais famosa da história, porque ela deixou que a vontade de Deus fosse realizada na sua vida. Então, queridos homens e mulheres, nesse mês de conscientização de saúde, a melhor forma de a gente ter consciência de tudo isso é começar a nossa casa tratando bem as pessoas. Isso é o Evangelho. A salvação não ficará apenas nas palavras, mas ela transformará a gente todos os dias.
E que a porção que você recebe do maná de Deus nesta noite, você possa manter vivo todos os dias dessa semana. Não fique apenas com a mensagem de hoje, mas que você possa, todas as manhãs e todas as noites, ir diante de Deus e dizer: Senhor, eu preciso do alimento de hoje. Nessa noite eu aprendi em Mateus capítulo 1, do verso 1 ao 17, que o Senhor manifestou sua vida, sua graça na vida de Tamar, que salvou Judá, na vida de Raabe, que salvou Salmão, na vida de Rute, que salvou Boaz, e na vida de Betseba, que salvou Davi, e na vida de Maria, que trouxe para nós o conhecimento do Salvador que vem para todos nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que a gente não se esqueça de que a graça de Deus é um dom exclusivo dele, para levantar a gente, para formar a gente melhores pessoas. Então não esqueça que a graça de Deus foi manifestada de diversas maneiras, para que você não fique de fora. E que você, quando olhar para as pessoas aqui em Limeira, você não olha apenas como um concorrente, como uma pessoa desleal, alguém que você não conheça, mas olhe para as pessoas dizendo assim: aqui está alguém que Jesus deu a vida. Por que eu não posso tratá-la bem? No comércio, no trânsito, né? No dia a dia, nos noticiários. Nós vamos ser muito desafiados essa semana com muitas coisas para não tratarmos bem. Mas você lembra: Senhor, ajuda-me a lembrar dos meus desafios de domingo à noite e daquilo que eu li na Bíblia em Mateus 1, para que eu continue e seja uma pessoa amável como Jesus foi amável. Deus nos abençoe. Amém. Em resposta a esta mensagem, nós vamos cantar a música Nas Mãos do Oleiro.
Senhor Deus, nesta oração, nós pedimos que a nossa vida seja moldada. Reconhecemos que somos como um vaso nas mãos do oleiro, que Tu és o nosso oleiro. Senhor, muitas coisas precisam ser refeitas em nós, principalmente porque temos um coração pecador, um coração acostumado com o egoísmo, acostumado com apenas requerer o que nos interessa. E por isso, Senhor, nessa noite é um convite que a Tua graça nos faz de irmos a Ti e sermos, ó Deus, transformados por Tuas mãos. Perdoa, Senhor, as inúmeras vezes que usamos da nossa autoridade como homem ou como mulher, usamos das palavras para destruir a compreensão da graça. Perdoa-nos, ó Deus, se transformamos a nossa casa num ambiente doentio, enfermo. Perdoa-nos, ó Deus, pelos alimentos ruins que colocamos no nosso corpo, através do que vemos, do que ouvimos, do que contemplamos, do que pensamos. Ajuda-nos, ó Deus, a entender essa graça maravilhosa, porque o mundo precisa hoje de pessoas mais acolhedoras, mais humanas, mais bondosas, mais graciosas. E aqui estamos nós, Senhor. Envia-nos. E quando nessa semana tivermos que enfrentar situações desafiadoras, nós pedimos, convidamos que o Senhor nos lembre do que lemos hoje. Assim como o Senhor abençoou Tamar, Raabe, Ruth, Batseba e Maria, também, Senhor, ajuda-nos a sermos uma bênção por onde formos. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, em mim habitar, pois quero ser